Isso. Baseado no que a gente trabalhou essa semana, falando muito sobre os pés, parte interna do corpo, porque às vezes a gente acha que o corpo vai só alongar um músculo, mas você tem uma ativação da parte interna do corpo, você tem efeitos na estrutura inteira do seu corpo. Então, vamos ficar em pé só para a gente observar mais um detalhe que eu quero que você preste atenção. Então, peso normalmente fica para a borda externa do pé, confere? Quando você está com a borda externa do pé, eu quero que você preste atenção. Você já sabe que quando você está com o peso na parte interna do pé, a bacia se abre. Quando você põe peso para fora, a bacia fecha. A coluna não tem espaço aqui para projetar para frente. Quando você ativa a parte interna do corpo, a coluna tem mais espaço para fluir para frente. Ok. Agora eu quero que você preste atenção nas suas narinas, na respiração. O que acontece quando a gente ativa a parte de fora e parte de dentro. Então, vai seguindo a comando, não precisa fechar os olhos para sentir. Quando você tem o peso para fora, presta atenção, faz uma inspiração profunda comum. Agora, devagar, vai girando a parte interna do pé e veja o que acontece com a sua respiração. Inspira profundo. Parece que entra mais ar, né? Impressionante, né? Borda de fora, fecha a narina. Borda de dentro, abre narina. Borda de fora, fecha a narina. Borda de dentro, abre narina. Você tem espaços para respirar com mais competência, porque você simplesmente ativou consciência dos pés. Bizarro, né? Então as coisas estão totalmente interligadas, assim como o seu estado mental. Agora presta atenção, mais um exercício de percepção para você. Borda de fora do pé. Presta atenção nos seus olhos. Pode manter os olhos abertos. Seus olhos abertos, você está enxergando. Presta atenção no que acontece nos seus olhos. Vai para a parte interna dos pés. Imediatamente os olhos mudam. A qualidade da sua concentração muda. O interesse pelo foco aumenta. Vai para fora. Veja como você perde o interesse. Volta para dentro. O interesse aparece. Interessante? Sente um pouquinho dessa diferença aí? Mais ou menos, né? O rolê é complexo, né? Mas eu quero que a gente perceba essa base, porque nós vamos fazer a saudação à terra algumas voltas. Então vamos fazer assim, ó. Fica aqui, Carol. Traz o seu tapete aqui, ó. Fica assim. E aí você pode ficar de assim comigo. Eu vou ficar aqui mais no meio. Então a gente vai fazer a saudação à terra. Isso, pode ficar de assim. Pode ficar aí, isso. Pode ficar aí. E aí, você fica de frente para mim. Isso, pronto. A gente vai fazer a saudação à terra, que é uma saudação onde a gente precisa ter consciência da nossa base. Então você ativa a parte interna dos pés em Tadasana, no centro do seu tapetinho. E aqui você estabelece essa base. Isso, fica de frente para mim. Pode ficar de frente para mim. Não, o tapete de lado e você de frente. Você no meio do tapete, igual eu. Isso, aí mesmo. Isso. Então você vai trabalhar essa base, ó, gira a parte interna dos pés, separa um pouquinho seus calcanhares e essa bola debaixo do dedo do pé você empurra para o chão. Abre bem os dedos dos pés e conecta. Trabalhar a tua base. Traz as mãos em frente ao peito. Vamos juntos numa primeira movimento, ó, vai puxar lá de baixo. Inspira, puxa. Faz comigo, pode fazer comigo. Solta o ar, vai abrir os braços e as pernas, ponta dos pés para fora, ó. Ancora, desce, Devyasana, abre bem a estrutura. Para o lado direito vai montar a postura da árvore, transfere o peso para a perna, pode arrastar o pé, vem arrastando. Mais simples é aqui embaixo, ou na panturrilha, ou o pé lá em cima, postura da árvore. Expande. Mas eu quero que você faça a postura da árvore ativando a parte interna do pé, como você nunca ativou, você sempre bota peso na porta de fora do pé. Ativa a parte interna. Ancora lá para a base de novo. Vai montar para o outro lado. Inspira, arrasta.
se organiza, puxa onde você vai ficar, abre o teu quadril e ativa a parte interna do pé de base. Expande lá em cima. Ancora novamente. Bem explicativo. Vai ancorando a tua base. Sente a parte interna do pé. Aqui os calcanhares mais para fora. Ó. Gira, mãos na cintura. Calcanhares mais para fora. Mais peso para a porta de fora do pé com muita facilidade. Então o que você faz? Gira as coxas para dentro. Olha o que acontece com a sua bacia. Ativa a parte interna do pé. A bacia se abre. Abre o peito. Desce o tronco lá para baixo. E leva as mãos para o chão. Solta a cabeça. E fica. Ativando a parte interna dos pés. 1, 2 e 3. Olha para frente, leva as mãos à frente. Cresce coluna. Flexiona os joelhos e salta para Sankatasana. Conecta os seus calcanhares. Traz as mãos para trás. Equilíbrio. Mesmo no seu Sankatasana, fácil, você fica com o peso lá para trás. Ativa a parte interna do pé em Sankatasana. Mandukasana, metade do caminho. Tadasana. Terminou o nosso ciclo. Dúvidas? Esse é um ciclo da saudação à Terra. A gente vai fluir algumas vezes e a gente vai experimentar como faz isso. Eu falei da questão dos pés porque eu quero que você entenda como ancorar a tua base de forma inteligente, não ficar de qualquer jeito equilibrando só no intuitivo, né? Vamos experimentar isso. Então solta um pouquinho e agora vamos entrar e fluir. Organiza a sua base, encaixa teu quadril, fecha os seus olhos. Padabanda nos pés, essa consciência dos pés tem nome, Padabanda. Fecha os olhos e organiza a sua respiração aqui. Sentindo a integração dos pés ao topo da cabeça. Sentindo a relação das coisas. É um corpo integrado, não é um corpo que faz ações isoladas. Abre teus olhos. Puxa lá de baixo, inspira. Solta o ar, manifesta a postura. Isso, lado direito, inspira, postura da ave, expande, solta o ar, ancora. Do outro lado, inspira, expande, solta o ar, ancora. Coração lá pro teto, calcanhares mais para fora, inspirou, solta o ar, mergulha, leva as mãos pro chão, ativa a parte interna dos pés e fica. Expira, forma. Olhou para frente, inspira, cresce coluna. Flexiona os seus joelhos, dá um salto ou caminha. Sankatasana. Isso, encaixa. Se por um acaso você precisar adaptar, você só junta as pernas, não precisa ficar assim por conta do joelho. Traz metade do caminho, Mandukasana. Termina em Tadasana. Puxa, ativa os pés, inspira. Solta o ar, ancora. Lado direito, inspira. Projeta, impulsiona. Solta o ar, ancora. Inspira para o outro lado. Expande. Solta o ar, ancora. Foco nos olhos, abre o peito, calcanhares para fora, expande, solta o ar, mãos na terra, afirma a tua base, sente o chão, ativa a parte interna dos pés. Olha para frente, inspira, cresce coluna, solta o ar, Sankatasana. Inspira, Mandukasana, metade do caminho. Solta o ar, Tadasana. Ativa os pés, inspira, puxa, foca os olhos. Interesse nos olhos, ancora. Lado direito, inspira. Expande. Solta o ar, ancora. Lado esquerdo, inspira, expande. Solta o ar, ancora.
Abre o coração no céu, inspirando. Solta o ar, leva as mãos, coração lá para a terra. Planta no chão, ativa a parte interna dos pés e das mãos. Sente o que faz. Olha para frente, inspira, cresce coluna. Solta o ar, Sankatasana. Inspira, Mandukasana. Solta o ar, Tadasana. Último ciclo, capricha, inspira, puxou. Solta o ar, manifesta a tua base, lado direito. Inspira, expande, toca o céu. Solta o ar, ancora. Não pede a base, toca o céu. Expande. Solta o ar, ancora. Abre o coração, inspira, calcanhares para fora. Solta o ar, mãos no chão. Vida na parte interna dos pés. Fica. Vida na parte interna das mãos. Olha para frente, inspira. Solta o ar, Sankatasana. Inspira, Mandukasana. Solta o ar, Tadasana. Fecha os seus olhos, ativa a parte interna dos pés. Sente o que você fez aqui. Integra os pés ao topo da cabeça. Não mexe o seu corpo. Trabalha a tua imobilidade. Expande a tua energia. Tira o peso da estrutura sem mover músculo.